Hey, Leute, tudo bom com vocês? Olha quem está aqui comigo, que vocês vinham perguntando. Olha quem está comigo. Olha como ela tá gorda, gente. Olha, olha aqui. Olha a correntinha dela. Deixa eu mostrar, filha. Deixa o papai mostrar. O seu nomezinho pros amiguinhos, ó. Lili Safra, olha lá, Lili Safra, olha. Olha minha Lili Safra. Olha que linda. Olha como ela tá gorda, gente. Olha. Ó, opa. Ó, eu vou tirar a correntinha porque ela não gosta. Pera aí, filha. Deixa o papai tirar. Vocês viram, ela não gosta. Peraí, vai lá, vai brincar, vai brincar, pronto. Foi difícil pegar ela, porque ela não gosta de correntinha. Olha que bonitinha que é. Eu só coloco quando a gente vai pro médico, pro veterinário, né? Olha que bonitinho, que aí tem meu nome atrás, meu telefone, olha que bonitinho. Bom, mas enfim. Pra falar a verdade, hoje o tema é muito sério, tá? Deixa eu consertar isso aqui, arrumar isso aqui também, vamos lá. Aqui é tudo meio improvisado, então não me levem a mal, por favor. Seguinte, há muito tempo eu quero abordar esse tema com vocês, tá? A propósito, essa semana eu vou viajar, fico 15 dias fora, 12 na verdade. E tá sendo muito difícil porque eu vou deixar a minha gata aqui, né? Eu tenho a camareira, né, que vai tomar conta pra mim e tal, vai me ajudar. Mas a gente fica, né? A gente fica mal. E ela não valoriza tudo que eu faço por ela, ela vai ver o que é não ter o papai em casa. Ela vai ver. Você acredita que ela me fez um desaforo essa semana? Eu dou pra ela aquela ração Premier, né? Que é ótima, uma ração assim, espetacular. É uma ração premium e tal. Aí eu descobri aquela ração Royal Canin. Eu falei, custa um pouco mais caro, então eu vou comprar essa, né? Porque a gente associa preço, a qualidade e tal. E é realmente uma ração muito recomendada. Só que acontece o seguinte, essa ração Premier, eles, para atrair um animal, eles usam o sal. E na verdade muitos animais não gostam da Premier, não gostam. Essa ração Canin, eles usam o sal. A Premier usa gordura. Um animal fica louco. Até eu tenho vontade de comer a ração, você acredita? Eu olho pra ração de bicho, eu não tenho vontade de experimentar, mas essa Premier ela tem um cheiro muito bom. Aí eu falei, vou comprar, né? Com certeza ela vai gostar. Comprei aquela grande de 7,5 kg, né? Que já gera uma economia pra gente. A bonitinha não gostou, rapaz. Ela comia para não passar, mas ela não tinha prazer nenhum. Eu fui lá, liguei pro pet shop, eles me trouxeram aqui, comprei uma de 1,5 kg da Premier, que é a que ela gosta. Rapaz, ela só de olhar ela já começou a se jogar no chão, mostrar a barriguinha, ficou toda feliz, sabe? Eu falei, que impressionante, né? Como os animais têm as suas preferências também e como eles são exatamente como nós. Eu acho muito estranho a pessoa dizer que ela é favorável à causa animal, né? Que ela se preocupa com os animais, mas depois ela vai lá e come bicho morto, né? Claro que eu sei que são questões culturais, né? Calma, gente, não estou criticando ninguém. Eu mesmo era assim, mas acho que a gente precisa repensar, refletir sobre a nossa postura diante das coisas, né? Porque é uma contradição enorme, né? Nós vamos falar hoje sobre o massacre das Montanhas Meadows, um dos capítulos mais sombrios e obscuros da história da Igreja Mórmon, tá? Negada durante muitos anos, atribuída a outros, né, a terceiros a responsabilidade, mas a unanimidade dentre os historiadores de que a Igreja Mórmon está envolvida até o pescoço nesse fato. Hoje a organização Mórmon reconhece o fato, veja bem, reconhece de uma forma para quem está de fora e de outra maneira para quem está dentro. Eu vou trazer para você a versão de historiadores, que é a versão oficial, de ninguém está perseguindo o Mórmon, são historiadores, pessoas que estudam a história. Isso se confunde com a própria história dos Estados americanos, de colonização, de deslocamento de pessoas, etc., né? E depois nós vamos trazer para vocês uma aula, como os Mormons pregam isso dentro da organização. Detalhe, isso não era ensinado antigamente na minha época. Não havia aula sobre isso, nem nos institutos, em lugar nenhum. E isso começou a ser ensinado didaticamente porque veio à tona, simplesmente isso. Aqui no Brasil ninguém sabia disso, eu nunca ouvi falar disso na igreja, minha mãe tampouco, ninguém ouviu falar sobre isso. Não era ensinado, isso era encoberto. Com o advento da internet, da tecnologia, o bicho pegou para eles, né? São obrigados agora a esclarecer. Contexto para vocês, 1844, Joseph e Hyrum Smith foram assassinados na cadeia de Carthage. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso. E como a gente não segue uma linha cronológica aqui, eu vou conduzindo de acordo com o que eu vou sentindo, com o que eu vou vendo no canal, as reações de vocês e também com o meu espírito no dia, né? Mas a gente vai fazer vídeo sobre isso para vocês entenderem, tá? Eu acho que daqui para frente, então, pra gente não perder, eu vou fazer então os próximos 3, 4 vídeos com base nisso, tá? Então nós temos o assassinato de Hyrum e Joseph Smith, que a igreja Mormon fala que ele era um mártir, mas vocês vão ver que não tem nada a ver, vocês vão ver. Depois nós temos a crise de sucessão Mormon. Joseph Smith morreu agora, quem é que assume? Ele tinha um filho,
né? Filho William Smith, havia Brigham Young, que era conselheiro dele naquela época, uma poderosa liderança, e outros líderes importantes também. Daí o que acontece? Há uma quebra, né? Uma divisão na organização Mormon, e dali saem vários subgrupos, alguns existentes até hoje, tá? Inclusive a igreja reorganizada, que foi conduzida por Emma e o filho de Joseph Smith, né? Que na verdade existe até hoje. Eu acho que eles até têm templos no Brasil, eles são muito mais abertos. A questão ali foi, a questão da poligamia foi essencial nessa divisão, né? Brigham Young, que acabou sendo quem levou a maior parte dos membros, que era na hierarquia Mormon ali, um dos líderes mais influentes depois de Joseph Smith, levou consigo a maioria porque ele era a favor da poligamia e os caras não queriam abrir mão da mamata, né? Opa! Pra que você vai cair no marasmo de ter uma mulher só se você pode fazer um verdadeiro bacanal, né? Vamos falar português, claro, aqui, que eu acho que ninguém é criança, né? Orgia, harém, tudo isso, tudo maravilhoso, tudo com base na Bíblia, como os mormons vêm aqui dizer, né? Tudo com base no Velho Testamento. Ah, que lindo, que coisa mais linda, né? Tem tudo a ver, mesmo contexto histórico, né? Mesma cultura, mesmos costumes, mesma região, né? Tem tudo a ver, né? A poligamia mormon com o que diz o Velho Testamento, né? Muito bem. Então dali, o que acontece? Aí se torna a igreja que vocês conhecem hoje, essa poderosa organização que está espalhada em vários países do mundo, que a gente chama de igreja mormon brigamita, para poder distinguir dos outros ramos, tá? Claro que não é dito assim na igreja, ela é apenas igreja de Jesus Cristo e 120 dias, né? Mas na verdade, historicamente falando, é essa igreja mormon brigamita. E aí outros grupos que a gente já falou, e vários deles acabaram se tornando milícias armadas, de controle mental e etc. Muito bem, crise de sucessão, guerras mormons. Ocorre que Brigham Young então levou consigo a maior parte dos membros mormons, e eles então começam, vão lá pro Vale do Lago Salgado, chegam a Utah, etc e tal, e é lá que eles se estabelecem. Só que ele prega pro povo que aquilo ali é uma região abençoada por Deus, e não é bem assim que ele recebeu uma visão, porque é sempre assim, né? Tudo é emitido diretamente de Deus, né? Para convencer mais. E na verdade não era esse o caso dele. Na verdade ele estava doente, não aguentava mais, mandou parar nos carroções. Lembre que nessa época ninguém viajava de avião, porque não existia isso. Eram carroções, no relevo árido, era complicado, eram carroções carregados por animais, era muito difícil, né? Esse contexto de guerras mormons aconteceu o seguinte: quando eles se estabeleceram no Vale do Lago Salgado, ou Salt Lake City, eles queriam então que aquela região fosse deles, né? Estabelecer ali um novo estado, né? Então eles disseram para o governo federal, inclusive americano: olha, nós queremos que isso seja reconhecido como estado e eu quero ser o governador. O governo então disse: não, é bem assim que funciona, existem trâmites, né? Isso aqui é um país, isso aqui não é na casa da mãe Joana que o senhor vem, coloca uma bandeirinha e fala que o senhor encontrou, né? Ali já vinham habitantes, né? Os índios eram os nativos daquela região. Então o governo falou: vamos fazer o seguinte, não vai ser um estado por enquanto, vai ser um território. Então vamos enviar lideranças para aí, juízes, etc, para que a gente possa formalizar isso. Os caras foram até lá, tentaram trabalhar, mas Brigham Young não permitia, porque ele era um totalitário, centralizador, ele estava com poder na mão. Você dá poder para um ser humano, ele se transforma, né? E não dá, então eles voltaram, falaram lá para o governo americano e falaram: não dá para trabalhar com esse cara. Então o governo fez outras tentativas, e aqui a situação começa a ficar tensa, porque Brigham Young, ele insuflava nos mormons, nos seus seguidores, o ódio contra o governo. Ele dizia constantemente que eles eram perseguidos. Esse complexo de perseguição que os mormons têm até hoje vem desde o começo. O mundo está contra eles, porque eles são santos, eles são perseguidos. E não é bem assim, eles se infiltram nos lugares, eles querem tomar posse de tudo, eles querem simplesmente criar uma nova nação, né? Rompendo pactos federativos, aí já entra questões legais, jurídicas, né? Eu não posso chegar num estado aqui, agora esse estado, vamos dividir esse estado porque eu quero, não é assim que funciona. Trâmites, existem trâmites a serem seguidos, né? E enfim, era muito difícil trabalhar com ele, então começa a crescer uma tensão, e daí surge a Guerra Mormon. Então o Brigham Young, ele chegou nos seus adeptos, nos seus seguidores, ele falava assim: primeiro, ele não queria gentis entre eles. Gentis são aqueles que não são mormons, pessoas alheias. Eles já estavam irascíveis com a morte de Joseph Harper. Era um contexto muito pesado para eles. Que nós vamos trazer um vídeo sobre como foi, é interessante, como a igreja mormon conta e como foi de fato, né? Porque mártir ele não era. Já vou deixar isso muito claro para vocês. Onde eu estava? Então ele não queria gentis entre eles, tá? Então ele falou assim pro povo: vamos começar a produzir armas, vamos lá na metalurgia, vamos produzir armas porque a guerra vai começar. Então eles estavam ensandecidos, em polvorosa, né, preparados para um conflito. É nesse contexto que acontece o massacre das Montanhas Meadows, tá?
O contexto aqui, então, Joseph morre em 1844, Brigham Young vai para o Lago Salgado em 1847. Até o fato em si, desse massacre, passam-se 10 anos de tensões, né, com cidades vizinhas, que as pessoas não entendiam, as questões políticas também, porque mormons votavam em blocos, então era muito fácil para eles elegerem quem eles quisessem. Enfim, uma série de conflitos. Houveram algumas guerras mormons que nós vamos trazer para vocês. Em 1857, o governo estava em vias de interferir. Em vias, né? De botar fim no que eles estavam fazendo ali. Para, filha, para. Naquela, né? E detalhe, o povo, o mormon, estava se preparando para a segunda vinda de Cristo, né? Que não chegou até hoje, né? E era muito fácil você falar para aquelas pessoas desavisadas, né? Olha, Deus está vindo, eu sou o profeta. E como o discurso colou, porque, né? A gente sabe que aceitas são assim, algumas delas têm 10, 20 pessoas e acabam, outras crescem e tem milhões de adeptos, é assim, é como um negócio, alguns negócios vingam, outros não, né? Tudo é uma questão de abordagem, de como você faz o seu proselitismo, de como você, né, cria o teu sistema de pregação, etc. E os mormons fazem isso como ninguém, nós sabemos disso. Tanto eles como outras denominações tão poderosas quanto. Então, enfim, a situação era essa. Brigham Young deixava muito claro uma coisa: se nós fomos derrotados na guerra, é óbvio que seriam, que eles não teriam condições de fazer frente ao governo federal, a gente ateia fogo em tudo que está aqui, eles não se apoderam de nada, então nós vamos para o México. A gente foge para o México e lá nós vamos estabelecer Sião, né, para esperar a segunda vinda de Cristo, tá? Um ponto interessante aqui. Os índios daquela região estavam aliados com os mormons diziam para eles: olha, é o seguinte, se vocês virem imigrantes, pessoas passando, cruzando aqui para irem para outros lugares, roubem tudo que eles têm e venda pra gente, que a gente compra de vocês depois. Então eles já tinham uma aliança ali, tá? Para os negócios deles. Nesse contexto também, Brigham Young estabeleceu nos rituais mormons do templo, lá nas cerimônias de endowments dele, nós temos vídeos sobre esse ponto, a questão do sacrifício por sangue, né? Que você vai vingar o sangue de Joseph, Hiram e etc e tal, né? E além disso, a questão de você ser punido, né? Você tem que se sacrificar caso você cometa crimes graves ou que não condigam com os dogmas, com as crenças mormons, né? Nós temos um vídeo sobre o sacrifício de sangue, mas em suma era isso, né? Nós vamos vingar aqueles que mataram Joseph e Hiram. E se eu mesmo não me comportar como eu devo pagar com o meu próprio sangue, tá? A gente tem vídeo sobre isso aí, dá uma olhada que isso é tenebroso também. E isso é uma doutrina pesada mormon que se praticou durante muito tempo, tá? Olha que interessante, nesse contexto havia um apóstolo mormon chamado Perry Pratt, né? Eles praticavam a poligamia, ele é casado, então ele se apaixona por uma mulher, né? Casada também. Então ele faz a corte a ela, etc tal, e ela se interessa pelo mormonismo, eles não têm nada a ver com o mormonismo. A mulher então larga o marido e vai ficar com o Perry Pratt, que já era casado, tá? Isso tudo ilegalmente, nada disso podia acontecer, tá? À luz da legislação local. E os mormons vêm aqui dizer que eles se submetem, né, às regras e às leis dos governos locais. Ah, tá bom então, né? Esse fato é muito bem. Então ele pega essa mulher casa e eles vão embora para Arkansas, tá? Quando eles chegam no Arkansas, o marido da mulher descobre que ela tá lá. Ele pega então, vai atrás de Perry Pratt e o mata de uma maneira assim brutal. Ele teve uma morte agônica. Isso gerou uma revolta tremenda nos mormons. Quando essa notícia, Perry Pratt era um apóstolo mormon, ou seja, ocupava alguma das posições, para de me arranhar, uma das posições mais, uma das posições mais, de maior destaque dentro da hierarquia mormon, né? Então eles já estavam traumatizados e irascíveis com o assassinato de Harry Joseph, que foi transmitido aos mormons como uma perseguição, como um ato de crueldade. Não foi bem assim, nós vamos trazer. Aí mais esse fato acontecido no Arkansas, né? Então, num contexto, numa guerra para estourar com o governo federal pela disputa de território, né? Para botar fim àquelas poucas vergonhas que eles estavam estabelecendo ali, que até hoje, na verdade, não foi colocado fim, né? Haja vista as outras ramificações mormons baseadas em ensinamentos de Joseph Smith, que vivem nesses locais até hoje, né? Que praticam a poligamia e vivem completamente alienados do mundo. Inclusive, eles usam vestimentas típicas do século XIX. É impressionante, é uma seita muito fechada. Em abril de 1857, uma expedição de aproximadamente 140 pessoas, algumas famílias, eles estavam a caminho da Califórnia, era a época da exploração do ouro e tal, e eles
saíram do Arkansas, onde Perry Pratt foi assassinado. Então veja bem, quando eles, para chegar no Califórnia, eles tinham que passar pela região de Utah, tá? Então isso já deixou o pessoal irritado, porque foi lá no Arkansas que Perry Pratt foi assassinado, então ficou uma coisa, né, assim, meio pesada mesmo. Só que essas pessoas não tinham nada a ver com isso, eles nem sabiam quem era Mormon, quem não era, eles estavam indo atrás da sobrevivência deles. Então eram crianças, famílias, mulheres, né, homens com seus carroções, e eles eram pessoas que tinham seus mantimentos e tal. Quando eles passaram para o Utah, eles pararam para alimentar os animais, né, os Mormons ficaram atentos, mas não fizeram nada a princípio. Então eles acamparam ali na região das Montanhas Meadows, tá? Os Mormons viviam numa cidade próxima e eles ficaram um pouco perturbados. Então eles chamaram seus líderes lá, entre eles John DeLay, que depois a gente vai falar melhor sobre ele, a outra lá no quarto. E mandaram uma carta e foram até Brigham Young, falou assim, e aí, o que a gente faz? Eles estão lá acampados, o que a gente faz? Brigham Young então mandou uma missiva, uma carta dizendo assim, vocês não precisam fazer nada. Nada. Se eles simplesmente passarem em paz, sem fazer nada, só observem. Mas os índios, quanto aos índios, não se esqueça, estavam aliados, né, por interesses comuns, né? Na verdade, eles eram vassalos, né? Os índios eram vassalos dos Mormons, né? Os Mormons tiravam proveito da situação, claro. Mas quanto aos índios, permita que eles façam tudo. Isso foi interpretado como uma autorização para o massacre. Ah, a gente não pode fazer nada, mas os índios, então a gente pode montar alguma coisa que deu abertura para isso. Ele não foi taxativo, não façam nada. Aproveitem a oportunidade, preguem a palavra de Deus. Vocês não querem ovelhas para o rebanho de vocês? Então, estranho, né? Mas não foi o que eles fizeram. O que aconteceu? John DeLay, ele era bispo na época, tá? Se dirigiu a essas pessoas dessa expedição e falou, olha, é o seguinte, na verdade eles já tinham sido atacados, né, um tiro ou outro dos índios e tal, mas John DeLay intercedeu e falou assim, olha, a gente até pode ajudar vocês, para vocês não serem atacados e roubados pelos índios, a gente pode escutá-los, né, porque nós somos nessa região e tal, e aquelas pessoas inocentes falaram, tudo bem, a gente aceita, mas havia uma condição, vocês precisam entregar suas armas para que a gente possa garantir a paz. Eles aceitaram e foi organizada uma fila única em que homens ficaram na frente, depois mulheres, depois crianças, tá? Ocorre que quando eles foram guiados, eram 60 homens mormons, tá, que estavam fazendo essa escolta. Eles simplesmente viraram e atiraram na cabeça dos homens todos, né? E veja bem, é quase que uma milícia religiosa, o que é muito comum, tá? Esses homens estavam desarmados, eram pessoas pacíficas, não foi dado a elas o direito de defesa, foi a traição, né? Da maneira mais vil possível. Nesse mesmo momento, eles dão também ordem para os índios atacarem, então os índios estavam escondidos nas moitas, por ordem deles, quando eles dessem o cenário, os índios também saíram. E foi um verdadeiro massacre, né? E tem uma passagem também que os índios estavam de emboscada, né? Que conta, né, que uma moça, uma mulher que tinha 3 anos na época, né, as criancinhas foram poupadas, foram as únicas criancinhas de até 8 anos de idade, os demais foram todos assassinados. E depois essas crianças foram levadas para viver com os assassinos de seus familiares. E uma mulher, depois adulta, relata que a mãe tinha sido assassinada, tá? E ela viu a bebezinha irmã dela, no colo da mãe. E a bebezinha estava baleada e ela perdeu o braço, né? Aí você imagina a cabeça de uma mulher que é obrigada, que é resgatada, que vê a sua mãe morta, seu pai morto, a irmãzinha baleada que sobrevive, imagina a dor da criancinha. E ela ainda foi levada para viver com seus algozes. E isso durou mais ou menos 1 ano, eles ficaram lá sendo criados pelos mormons, até que o governo federal intercedeu e pegou essas crianças e levaram para viver com seus familiares, outros, né? Detalhe aqui, ninguém foi excomungado por isso, tá? Ninguém foi para conselho disciplinar, não aconteceu nada, né? Anos mais tarde, John DeLay, né?
foi, não sei o que aconteceu, ele foi levado à corte, mas não tinha testemunhas, né? Porque inclusive a intenção dos Mormons ele foi culpar os índios, e durante muitos anos eles culparam os índios, né? Como se atribuindo mesmo a culpa aos outros e tirando deles da reta, sabe? Mas algumas pessoas sobreviventes, crianças, falavam que eles viram homens brancos, mormons, lavando o rosto, porque o rosto tinha tinta, né? Eles pintaram de tinta para serem confundidos com os índios. Pra você ver a relação estranha que eles tinham com os índios, né? Mas houve uma reviravolta que também aconteceu, que John Delaney acabou reconhecendo a culpa e ele foi condenado e foi, na verdade, condenado à morte, né? Foi morto pelo governo e tal, graças a Deus. Pelo menos um foi condenado. E é interessante um ensinamento mormon muito comum que diz o seguinte, que os líderes são chamados por Deus e que se esse líder estiver fazendo algo errado, ele será retirado do poder. Frise-se, Brigham Young foi o presidente que por mais tempo governou a igreja mormon. Ele ficou décadas no poder. E aí? E aí? É pesado isso, né? É muito pesado. Eu sei que há um contexto histórico, eu sei que existem costumes, mas isso é absolutamente inaceitável, inadmissível. Era como uma terra sem lei, eles não queriam se submeter às leis daquele país, eles queriam uma terra só deles. Apenas, né, para que a gente dê voz aos mormons, vamos trazer o que eles dizem. É engraçado, né? Eu encontrei duas explicações mormons para o fato. Uma é a sala de imprensa mormon. Isso aqui é para quem é de fora da igreja, tá? Quem não conhece. Um esclarecimento para quem está de fora. Quem está dentro, que já está passando pela lobotomia, que já está sendo doutrinado constantemente, existe uma aula. Eu achei essa aula, como ela deve ser ministrada, as perguntas que devem ser ditas, a didática deles. É uma aula do manual deles, tá? Então nós vamos mostrar para vocês como eles ensinam os mormons sobre isso. E olha o efeito da alienação. Né, como a informação é desvirtuada, a lógica muda de lugar, né, como eles contam de acordo com o viés e interesses deles. Claro, né, quem deve, né, tem que desvirtuar tudo mesmo. Pronto, aqui para nós, né, que somos pessoas de fora, mas como eu já estive lá dentro, eu não caio nessa, né? Se eu leio isso aqui, eu vou atrás de mais informações. Desculpa. Aí eles dão aqui, né, mais ou menos uma introdução, que foi... Olha que interessante. Em 11 de setembro de 1857, cerca de 50 ou 60 milicianos do sul de Utah, auxiliados por índios americanos, seus aliados, massacraram aproximadamente 120 imigrantes que viajavam de carroção rumo à Califórnia. Esse crime horrível, isso aqui não existia, a Igreja Mormon não se posicionava sobre isso, a não ser para negar, tá? É como eu já disse para vocês, eles estão amenizando o discurso, eles estão entendendo que não adianta fugir, não adianta mais, a informação está aí, tem informação que não acaba. Então é melhor reconhecer, nós temos agora alguns fatos que estão acontecendo aí que a gente vai falar depois, mas vamos manter aqui, porque senão você sabe como é que eu sou, daqui a pouco eu vou para outros caminhos aqui, né? Esse crime horrível, olha que lindo como eles estão conduídos, né? Que poupou apenas 17 crianças com menos de 6 anos. Na verdade, alguns dizem que eram crianças com menos de 8 e tal, aqui dizem que ficou menos de 6, tudo bem. Ocorreu em um vale das montanhas chamadas Montanhas Médias, ok. Aí que eles reconhecem, já que os criminosos eram membros da igreja de Jesus Cristo, a igreja fez grandes esforços para curar as feridas causadas pelo massacre. Em 1999, ou seja, 1999, vamos arredondar, 2000, foi em 1857, são 143 anos, correto? Aí você vem lá em 1999, ou seja, 146 anos depois, e você fala que você fez grandes esforços para corrigir, depois de ficar séculos negando, vocês ficaram décadas e décadas negando, parem de mentir, pelo amor de Deus. Isso é mentira. Eles negaram o quanto foi possível. Mas diante das evidências ficou difícil de negar, tá? Isso aqui eles estão mudando, gente. Eu percebo que eu estou de fora, eu percebo uma mudança na didática. Na didática não é a mesma, né? Que é mentir, enganar. Só que, sabe assim, eles vão assumindo as culpas. Sem entretanto, colocar a cara ali e falar assim, nós somos culpados. Não, é sempre que esse textinho, sempre assim, suavezinho, sabe? Em 1999, então, o presidente Gordon B. Hinckley, que era um nojo de ser humano, eu fui, já contei, tem um vídeo sobre isso, que eu fui ver essa grande autoridade, né, me senti manipulado durante todo esse processo, eu cantei no coro, inclusive. Nossa, assiste esse filme, esse vídeo meu, um dos meus primeiros vídeos, você vai ver. Pensa no nojo de ser humano, é o que ele era. Uniu-se aos descendentes das vítimas para dedicar um monumento no local. Que bonitinho, depois de 150 anos vocês fizeram um monumento. Ai, que lindo, que reparação. Muito bom, muito lindo, gostei, parabéns.
Desde essa época, a igreja trabalha com os grupos de descendentes para cuidar do monumento e a propriedade ao redor, e está comprometida a melhor a preservar a área no futuro. Que coisa bonita, adorei. Muito bom. Também, no empenho de trazer à luz os detalhes do evento, os líderes da igreja abriram os arquivos da igreja para os autores do livro editado em 2007, Massacre em Mountain Meadows. Ao discursar no sesquicentenário do massacre, em 11 de setembro de 2007, o presidente Henry B. Eyring disse: apesar de serem funcionários da igreja, os autores tiveram controle editorial total e puderam tirar suas próprias conclusões após as altivas pesquisas de todo o material histórico. Mentira. Mentira. Eles abriram os arquivos, ok. Algumas pessoas que ousaram a fazer a mesma coisa, que tiveram acesso a esses arquivos, que lançaram livros contando a real história mórmon, foram excomungadas. Se essas pessoas lançaram esse livro tendo acesso a esses arquivos, eu duvido que eles... Ou, tudo bem, a igreja até pode ter permitido, porque também é uma maneira dela começar, né, a se retratar, mas é um ato meramente político. Eles não estão emocionalmente envolvidos com nada disso, tá? Duas das conclusões mais importantes a que eles chegaram foram: uma, que a mensagem que transmitia o desejo e a intenção de Brigham Young de não interferir com os imigrantes chegou muito tarde. A gente já conversou que não foi isso. A missiva chegou até eles quando ele disse: não façam nada, mas os índios deixem que eles façam o que quiserem. Tá, isso é conversa fiada, pelo menos com o que eu li, né? 2. Que a responsabilidade do massacre foi dos líderes locais da igreja mórmon, na região próxima a Mountain Meadows, que bom que eles reconhecem, que também ocupavam cargos civis e militares e que os membros da igreja agiram sob sua orientação. Apesar de nenhum acontecimento da história poder ser completamente conhecido, o trabalho desses 3 autores tornou possível que soubéssemos mais a respeito desse episódio indescritível. A verdade, como viemos a conhecer, nos entristece profundamente. Aqui, né, expressamos profundo pesar pelo massacre ocorrido neste vale há 150 anos e pelo sofrimento injusto e incalculável das vítimas naquela época. Tá, isso aqui é muito recente. Que bom que eles fizeram essa reparação, mas isso aqui é para nós que estamos de fora. Agora, olha como eles ensinam dentro da igreja. Lição 151, a guerra de Utah e o massacre das Montanhas Meadows. Isso aqui é uma aula de 2014. Provavelmente essa meia-culpa que eles acabaram de fazer, esse reconhecimento deve ser bem mais recente. Só que tá lá no manual deles, tá? E, na realidade, aqui é do livro Doutrina e Convênios, História da Igreja, manual do professor do seminário. Isso aqui é aula de seminário. Seminário é um ministério para jovens de 14 a 18 anos de idade. Tá? Antigamente a gente ia pro seminário 6 horas da manhã, debaixo de frio e chuva, todo dia diário, depois tu ia pro colégio morrendo de fome, era um inferno, tá? Eu não passei por isso, minha irmã passou. Porque nós temos que nos sacrificar, né? Quanto mais sacrifício, mais bênção você tem. Na verdade, quanto mais você sacrifica, mais você se dana, né? Pra eles, né? Porque a vida né? Realmente a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Mas você vai leiloar teu tempo, talentos e força vital, energia pra uma causa que não sem pé nem cabeça. Então aqui nesse manual é como líder, o professor deve ensinar os seus alunos, tá? Aí dá aquela introduzida que a gente já falou, que aconteceu em 1857, eram 120 pessoas, o massacre nas Montanhas Meadows, a gente já conversou sobre isso. Sugestões, é sempre assim, na verdade não é sugestão, você tem que seguir isso à risca. Então ele começa introduzindo, ele fala sobre a guerra mórmon, que crescia a tensão entre os santos, né, que eles são os santinhos, e o governo dos Estados Unidos. Olha como ele, olha qual é a determinação. Explique aos alunos que em 24 de julho de 1857, o presidente Brigham Young estava com um grupo de santos comemorando o 10º aniversário de sua chegada ao Vale do Lago Sagrado, quando recebeu a confirmação de uma notícia anterior de que um exército estava a caminho de Salt Lake City. Nos anos anteriores, discórdias e desentendimentos resultaram em uma crescente tensão entre os santos dos últimos dias e os representantes do governo dos Estados Unidos. Os santos queriam santos, eu adoro essa palavra. Quando eu escutava, eles falavam: gente, o que eu tenho de santo, meu Deus? Não, mas na Bíblia, os santinhos, nós somos chamados assim. Enfim, prepotência. Os santos queriam ser governados por líderes de sua própria escolha e haviam rejeitado pessoas nomeadas em âmbito federal que não tinham os mesmos valores que eles. Espera lá. Você está num país, né? Vamos combinar. Aí você vai para uma área, acha que ela é tua e você não aceita a determinação desse país. Eles queriam criar eleições, queriam estabelecer de fato um sistema dentro do que é visto naquele país. Não, Brigham Young não queria. Então, veja, discórdia e desentendimentos. Na verdade, Brigham Young era um homem flexível e autocentrado. Ele não aceitava, ele queria ser o governador, tá? E ele não aceitava que ninguém se opusesse à autoridade dele. Ele era um ditador. Coloca isso na tua cabeça. Então aqui, suavizando, né? Não tinham nossos valores. É como a gente sempre aprende: não fique perto dessa pessoa porque ela não tem seus valores, ela não tem seus padrões, né?
E isso vai levando o aluno, a pessoa, era assim que eu me senti quando eu via outras aulas que citavam esse nós contra eles, né? Esse sistema de nós contra o mundo, né? Somos os perseguidos, temos uma missão a cumprir, eles não têm a verdade, nós temos, nós somos especiais, então é nós contra eles, eles são o mal, nós somos o bem. Pensamento em preto e branco, típico de uma seita, tá? Aí a pergunta que o professor deve fazer, olha o sistema. E olha como eles conduzem o que você fazem, você pensar como eles. Se vocês fossem um santo nos... Ai meu Deus, dos últimos dias, em 1857, e ouvissem dizer que um grande exército se aproximava de sua cidade, que preocupações vocês teriam? Olha só como eles fazem você pensar. Eles fazem parecer que esses exércitos eram pessoas más, que estavam invadindo a terra deles e queriam dizimá-los, que estavam sendo perseguidos por um poder do mal, que o governo estava quando queria deixar a obra de Deus crescer. Aí, automaticamente você já associa ao diabo, estão sob influência do demônio, a obra não pode seguir. A gente pensa nisso, gente, é um pensamento morno, é típico deles, tá? Querem atrapalhar a nossa obra, porque nós temos uma missão a cumprir. Se você soubesse de um exército, qual preocupação você teria? Aí tem um parênteses. Os alunos podem mencionar que os santos tinham sido expulsos violentamente de Ohio, do Missouri e de Illinois. São as guerras mormons, nós vamos trazer vídeo sobre isso. Muitos tinham perdido propriedades e terras valiosas. Eu vou te explicar o porquê que isso aconteceu. Não é bem assim, como eles dizem. Eles não foram tirados de lá por mera perseguição gratuita. Chegaremos lá. Acho que é melhor a gente fazer o próximo vídeo então, sobre as guerras mormons e depois sobre a crise de como é que fala? A crise, né, da mormon. A gente fala isso depois. Então vamos lá. Às vezes eu perco as palavras. Então assim, na verdade, o professor vai induzindo os alunos, vocês lembram que eles foram expulsos injustamente de Ohio, né? Olha o governo se voltando contra eles. É esse o pensamento. Vai entendendo a didática. Peça a um aluno que leia o seguinte parágrafo em voz alta. Em sermões aos santos, o presidente Brigham Young e outros líderes da igreja chamaram os soldados que se aproximavam de inimigos. O presidente Young, que por vários anos havia pedido aos santos que armazenassem cereais, renovou suas instruções para que eles tivessem alimento caso precisassem fugir do exército. Eles pregam isso até hoje, armazene alimento. Isso é típico da cultura americana, porque a gente sabe que lá existem muitos acidentes naturais, né, catástrofes, terremotos, essas coisas, né? Então você armazena no subsolo da sua casa lá para dias difíceis. Não é a realidade do Brasil, né? A gente não tem essas coisas. Claro que no caso do brasileiro, eu acho que preferencialmente você deve guardar dinheiro, né? Assim, o pouco que você pode. Minha mãe fazia armazenamento lá de arroz, uma garrafinha PET, feijão. Eu falei, mas que porcaria é essa, guria? Isso aí vai durar quantos dias? Se a gente 2, 3 dias? Né? A gente não tinha dinheiro para ter um estoque maravilhoso. Acorda, pelo amor de Deus. Vamos lá. Onde eu tava? Ah, tá. Então o Young pediu para que os membros armazenassem cereais. Como governador do território de Utah, ele também instruiu a milícia territorial a se preparar para defender o território. Então, ele estava se opondo ao governo. Ele não se reconhecia como parte dos Estados Unidos da América. Lembrando que o Joseph Smith quis ser presidente da República Americana, tá? Daquele país. Claro que ele foi derrotado nas urnas, um bandido daquele calibre, imagina. Surge um conflito entre alguns santos dos últimos dias e os integrantes de um comboio de carroções de imigrantes. Quê? Surge um conflito? Eram pessoas pacíficas, estavam passando. Olha como eles ensinam os membros e olha como eles se manifestam para quem está de fora, que eles pedem desculpas, depois de 150 anos, né? 150 anos. Só depois de 150 anos eles fazem a meia-culpa. E para os membros adeptos, eles ensinam um conflito com integrantes de um comboio. Vamos lá, e mostra uma mapinha tal como aconteceu. Um comboio de carroções de imigrantes que viajava para o oeste, do Arkansas para a Califórnia, entrou em Utah no momento em que os santos dos últimos dias estavam se preparando para defender o território contra as tropas norte-americanas que se aproximavam. Alguns dos integrantes do comboio ficaram irritados porque tiveram dificuldades em comprar dos santos os cereais de que tanto necessitavam, porque esses tinham sido instruídos a armazená-los. Não é verdade. Essas pessoas não precisavam de cereais mormons, eles tinham víveres, eles tinham bens, né? Eles estavam indo atrás do ouro na Califórnia, eles não estavam, isso é conversa, isso é mentira. Não condiz com o que é contado lá, tá? Não, mas seja bem, digamos que foi verdade, então eu fiquei com raiva, então eu vou te matar por causa disso?
Os imigrantes também entraram em conflito com os santos, que não queriam que os cavalos e o gado do comboio consumissem os alimentos e água necessários para seus próprios animais. Mas por que vocês, mormons, tão maravilhosos, né, não aproveitaram a oportunidade para dividir? A vida não é dividir, não é compartilhar. O que Deus, Jesus Cristo não compartilhou o pão? Não é isso que vocês fazem lá na cerimônia lá de vocês? Do sacramento? Por que vocês não aproveitaram para pregar a palavra? Porque vocês não queriam ninguém de fora ali, vocês não queriam gentis lá dentro. Eram só vocês, porque vocês tinham um chamado importante para fazer. Olha lá. Então veja que eles desvirtuaram tudo, é completamente distoante do que a gente falou. São duas versões, só que aquela é baseada em fatos e as nossas referências estão na descrição desse vídeo, tá bom? Alguns membros do comboio ameaçaram se unir às tropas do governo que se aproximavam para lutar contra os santos. Mentira, gente. Embora o capitão do comboio tenha repreendido seus companheiros por trazerem essas ameaças, alguns líderes e colonos de Cedar City, que ficava perto dali das Montanhas Meadows, viram os imigrantes como inimigos. O comboio partiu da cidade apenas uma hora após terem chegado, mas alguns dos colonos e líderes de Cedar City quiseram perseguir e punir os homens que os haviam ofendido. Não é de indignar? Completamente fora dos fatos. Peça aos alunos, aqui é o professor sendo orientado, peça aos alunos que pensem em ocasiões em que tiveram conflitos com outra pessoa ou com um grupo de pessoas. Peça a um aluno que lia terceiro NEF 1225, que é um dos livros do livro dos Mormons, uma passagem. Peça à classe que acompanhe a leitura e identifique um princípio ensinado por Jesus Cristo que pode nos guiar quando houver tensão entre nós e outras pessoas. Gente, deixa eu ver o que é terceiro NEF 1225 para a gente entender, porque o que eu sei, nesse livro só fala de... O que é ensinado no livro? Se alguém te ofender, você escalpela a pessoa, tá tudo certo, ou arranca a cabeça dela fora, como eles faziam o tempo inteiro. Aí ele diz aqui, terceiro NEF 1225, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que ele não te prenda a qualquer momento e tu sejas lançado na prisão. Bom, não foi isso que eles fizeram, né? Desculpa. Vamos combinar aqui. Aí algumas questões que o professor deve fazer aos seminários, gente, são adolescentes, tá? A gente não tem um senso crítico tão apurado quando a gente é guri, a gente não tem a formação completa ainda. Aí eles falam aqui, é uma aula, tá? O elder David E. Sorensen, do Quórum dos 70, que é tudo liderança mormon, ensinou que a frase concilia-te depressa com teu adversário, essa que a gente leu agora, significa que resolvamos nossas diferenças bem no início para que a paixão do momento não se transforme em crueldade física ou emocional e nos tornemos escravos da nossa raiva. Pois é, querido, mas não adianta vocês irem com essa agora. Você já mentiram adoidado ali em cima sobre os fatos, alteraram todos os fatos e vem com essa conversinha fiada? Muito bem, muito bem, muito bem. Explique aos alunos que, como os santos não resolveram seu conflito com os imigrantes à maneira do Senhor, então, eles colocaram a culpa nos imigrantes. Os imigrantes eram irascíveis, né? E os mormons já estavam tensos porque estavam em vias de sofrerem um ataque do governo federal, que eram os maus, né? Os bons são os mormons e os maus é o governo federal. Essas pessoas inocentes que não fizeram nada a eles, nada, eles eram pessoas pacíficas. Eles não precisavam dos mormons para nada. Eles contaram a mentira, eles passaram para os alunos o seguinte: nós somos provocados. O nosso único erro foi não termos nos conciliado, como diz a escritura aqui, né? Escritura. O comandante da milícia, William Dame, aconselhou Isaac Haight a ignorar as ameaças dos imigrantes. Mentira. Vamos pegar aqui de cima. Explica aos alunos que, como os santos não resolveram o seu conflito com os imigrantes à maneira do Senhor, a situação se tornou muito mais grave. Isaac Haight, o prefeito de Cedar City, que ficava ao lado das Montanhas Meadow, major da milícia e presidente de estaca, né, que é uma liderança mormon, pediu a permissão do comandante da milícia, que morava no acampamento nas proximidades de Parovan, que convocasse a milícia para enfrentar os agressores do comboio. Mentira, vocês não foram agredidos. O comandante da milícia, William Dame, aconselhou Isaac Haight a ignorar as ameaças dos imigrantes. Em vez de seguir esse conselho, Isaac Haight e outros líderes de Cedar City decidiram persuadir alguns índios locais a atacar um comboio e lhes roubar o gado com meio de punir os imigrantes. Isaac Haight pediu a John DeLee, um membro local da igreja e major da milícia, que liderasse os ataques, e os dois planejaram pôr a culpa do ato nos índios. Finalmente aqui eles reconhecem alguma coisa. Muito bem. Isaac Haight apresentou um plano de atacar o comboio a um conselho de líderes locais da igreja, a comunidade e a milícia. Alguns membros do conselho discordaram veementemente do plano e perguntaram a Haight se havia ele consultado o presidente Brigham Young.
sobre o assunto. Ao responder que não, Hyde concordou em enviar um mensageiro expresso a cavalo para Salt Lake City, com uma carta explicando a situação e perguntando o que deveria ser feito. No entanto, como Salt Lake City ficava a mais de 400 km de Cedar City, levaria uma semana cavalgando sem descanso para que o mensageiro chegasse a Salt Lake City e retornasse a Cedar City com as instruções do presidente Young. Pouco antes de Isaac Hyde enviar sua carta como mensageiro, John D. Lee e um grupo de índios atacaram o acampamento de imigrantes no lugar chamado Mountain Meadows. Lee liderou o ataque, mas escondeu sua identidade para que parecesse que somente os índios estavam envolvidos. Alguns imigrantes foram mortos ou feridos, e o restante rechaçou os atacantes, forçando Lee e os índios a recuar. Meu Deus! Eu tô lendo isso agora, tá? Os imigrantes rapidamente dispuseram os carroções em um círculo fechado, ou curral para proteção. 2 outros ataques seguiram no ciclo de 5 dias ao comboio. A certa altura, os milicianos de Cedar City perceberam 2 imigrantes que estavam fora do curral de carroções. Os milicianos atiraram neles, matando um. O outro homem escapou e levou a notícia ao acampamento de carroções de que homens brancos estavam envolvidos nos ataques contra eles. As pessoas que planejaram os ataques foram pegas e seus planos foram descobertos. Se os imigrantes fossem autorizados a prosseguir rumo à Califórnia, a notícia de que os santos dos últimos dias eram responsáveis pelo ataque ao comboio se espalharia. Os conspiradores temiam que essa notícia trouxesse consequências negativas a eles mesmos e a seu povo. Aí continua aqui, alguns santos dos últimos dias planejam e executam o massacre de Mountain Meadows. Aí aqui o professor deve explicar aos membros que os membros da igreja envolvidos no ataque contra os imigrantes decidiram ocultar seus pecados. Então, assim, numa tentativa de impedir que fosse divulgada a notícia de que havia santos dos últimos dias envolvidos nos ataques ao comboio de carroções, Isaac Hyde, John D. Lee e outros líderes locais da igreja e da milícia planejaram matar todos os imigrantes resultantes, exceto as criancinhas. Colocando o plano em prática, John D. Lee procurou os imigrantes e disse que a milícia os protegeria de novos ataques, conduzindo-os em segurança de volta até Cedar City. Quando os imigrantes estavam caminhando em direção a Cedar City, os milicianos se viraram e atiraram neles. Alguns índios saíram rapidamente do lugar em que se ocultavam para se unir ao ataque. Dos aproximadamente 140 imigrantes que faziam parte do comboio de carroções, somente 17 criancinhas foram poupadas. E aí continua o texto, nosso vídeo já está muito longo, você veja que eles trazem detalhes que não condizem, né? E aqui eles já começam a falar que alguns santos dos últimos dias fizeram isso, fizeram aquilo, né? Acho que falta transparência, tá? Falta transparência, falta honestidade, né? E eu acho que eles deveriam falar isso no momento que eles estão abordando as pessoas, quando eles começarem com as palestras. Olha, apenas para que você não se surpreenda, a gente vai contar alguns fatos que aconteceram, mas que a igreja busca se retratar. Acho que seria o mais adequado a ser feito. Aí vocês leiam, tá? Eles então tentam desviar da culpa, eles tentam dizer que eles foram provocados primeiro, né? Que eles só foram lá e dizimaram aquelas pessoas porque houve uma provocação anterior, porque eles estavam lá, porque brigaram por causa de cereal. Pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. Raciocina comigo. Eu não vou executar 140 pessoas, dezenas de pessoas, porque a gente teve uma briga por causa de cereal, por causa de... Não existe isso. Raciocina comigo, tá bom? Vou parar por aqui que o vídeo já ficou muito longo. Eu viajo essa semana, tá? E vou ver se eu consigo fazer um videozinho antes de eu viajar para liberar a semana que vem. Vou tentar, tá bom? Abraço a todos, tchau e bis down.